Vamos continuar falando acerca da introdução à filosofia. Né? Existem filosofias boas e filosofias más, que prejudicam a milhares de pessoas. A vagabundagem, por exemplo. A vagabundagem tem sua filosofia. Né? O crime também tem essa filosofia. E essa filosofia destrói milhares de pessoas. Né? Fazem da pessoa rica pessoas más e pessoas boas, pobres, boas. E muitas vezes tem pessoas pobres e ruins e pessoas ricas boas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas na cabeça deles eles vão colocando a riqueza como fosse algo mal, né? Algo que a pessoa só tem que se roubar. Aquilo é uma filosofia, mas uma filosofia errada. Existem filosofias satânicas. O diabo, né, Lúcifer nos céus, lançou uma filosofia que derrubou a terça parte dos anjos do céu. Então ele lançou uma ideologia no céu e os anjos pegaram essa ideologia. Isso aí é Bíblia pura, né? E houve uma rebelião contra o domínio de Deus. E aí nós fomos envolvidos nessa rebelião. Adão, o chefe do nosso planeta, caiu e entramos nesses problemas todos, né? Por quê? Por causa de uma filosofia. Segundo alguns livros, a filosofia do bem e do mal. A ideologia do bem e do mal, firmada por Lúcifer, era baseada na lógica e foi capaz de enganar os anjos do céu. Olha só, uma filosofia. A filosofia é importante, pois o homem e o grupo seguem as suas filosofias. Então, o homem e um grupo seguem as suas filosofias. Por exemplo, o homem-bomba. Bum! Você acha que aquele homem-bomba explode porque alguém obrigou ele a explodir? Não. Ele mesmo bota a bomba no corpo dele. E ele sabe que ele vai morrer. Mas aí existe uma filosofia na cabeça dele. Uma filosofia religiosa. De morte aos inimigos, de morte àqueles que prejudicaram a família dele, de um dinheirinho para a família dele que vai ficar amparada, né? E de que ele vai chegar nos céus, lá vai ter mulher virgem para ele dormir com ela, e toda vez que ele dorme com ela, a mulher lacra novamente, fica virgem novamente. Então há toda uma ideologia que o cara vai viajando e torna aquela filosofia um padrão da sua mente e age segundo a sua mente. Veja só como é forte uma filosofia. Porque a filosofia pare a ideologia. Ela dá cria da ideologia. E nessa ideologia o cara dança ou é abençoado. Existem ideologias extremamente satânicas, erradas, e existem ideologias certas e corretas. O líder cristão tem que saber lidar com as inúmeras filosofias existentes que o cercam. São muitas filosofias. Né? Cada cabeça uma lei, cada cabeça uma sentença, cada cabeça uma filosofia. É interessante, né? Então cada cabeça tem uma filosofia, meu amigo. Exemplos de grupos que mantêm uma filosofia própria. Vamos ver alguns exemplos de grupos que mantêm uma filosofia própria. Né? Por exemplo, os hippies, eles têm uma filosofia. Os punks são outra filosofia. Os skinheads, né? Filosofia. Feministas, tem uma filosofia particular. Machistas, anarquistas, grupos religiosos de várias tendências. Cada grupo desses tem uma filosofia fechada. E eles acham que estão certos. E aquilo que eles estão falando é certo. Não, é o que ele está falando é certo. Com certeza verdadeira mesmo. E eu vou fazer conforme, né? Os hippies ficam sem tomar banho, eu não quero trabalhar para ninguém, eu não quero enriquecer ninguém. Os anarquistas sonham com um planeta sem lei, que não existe em canto nenhum nesse universo, um lugar sem lei. Existem muitas leis burras, sim, vamos quebrá-las, mas eles imaginam, ficam sonhando um lugar sem lei. Mas faz parte da filosofia particular daquele grupo. Entendeu? Cada grupo tem uma filosofia, isso na igreja também, cada igreja tem sua filosofia. A filosofia, a ideologia mantém um grupo unido, coeso, né? Gera identificação entre eles. Então a filosofia, ela gera identificação entre aquele grupo. E une aquele grupo, é uma forma de domínio. A filosofia é uma forma de domínio. O líder filosófico daquele grupo, ele utiliza a filosofia para dominar os seus membros. Por exemplo, se naquele grupo é pecado a pessoa sentar numa cadeira, então ele vai olhar, você sentou na cadeira, meu irmão, por que você fez isso? Não, me perdoe, eu sentei na cadeira, meu Deus do céu, eu tenho que ficar em pé, tem que ficar em pé, meu irmão. Os outros vão dizer, mas rapaz, que coisa feia. Quer dizer, nada a ver, mas a filosofia deles foi utilizada pelo líder
como forma de domínio. E quantas pessoas dominam a massa utilizando filosofia? Por exemplo, se você não der o dízimo, você vai morrer. Você vai morrer. E a igreja fica apavorada e vai dar o dízimo. Mas não é por aí. Mas ele utilizou a filosofia do dízimo, da fidelidade a Deus, da mão de Deus. Então, mas na verdade é a cabeça dele. Às vezes eu já vi pastor fazer isso, que ele mesmo nunca deu o dízimo. Hipocrisia, pai, da cabeça. Ele usa a filosofia e implanta o seu domínio. Então você tem que saber, como líder, identificar uma boa filosofia, ter sua própria filosofia, a filosofia do seu grupo, porque você vai ser dominado pela filosofia do grupo. Filosofias, ideologias, mantém um grupo unido, coeso e uma forma de domínio. Anotou? A igreja faz parte de um grupo filosófico que tem uma filosofia particular, baseada no sagrado, no santo, né? Cada denominação tem a sua própria filosofia, que se formou junto com ela. Então a filosofia é como um lodo na pedra. Ele vai se formando, a água vai passando e o lodo vai se formando, né, ali naquela pedra. A ideia, a filosofia que alguém te apresenta, deve ser analisada. Nem toda filosofia que é apresentada deve ser aceita, né? Meus amados, não vos movais facilmente do vosso entendimento, disse o apóstolo Paulo. Meus amados, não vos movais facilmente do vosso entendimento, disse a Bíblia. A filosofia de um grupo ou pessoa pode ser enriquecida, você pode aumentar essa filosofia acrescentando pontos importantes, né? Como você analisar a filosofia da arte da guerra, a filosofia de homens que têm uma mente maravilhosa, a filosofia do Senhor Jesus, a filosofia dos discípulos, e aí você vai aumentando a sua própria filosofia particular. Mas lembre-se que você está inteiramente ligado à filosofia do grupo que você participa. A palavra de Deus enriquece a nossa cultura. É verdade. A palavra de Deus é sabedoria, firma os ossos, firma a casa, é rocha. Então a palavra de Deus enriquece. Tem que comer palavra, meu amigo. Você, como líder, tem que comer Bíblia, ler Bíblia, ter sede. Você precisa saber. Você tem a necessidade de saber da Bíblia, de aprender o que Jesus Cristo achava, o que ele fazia ou deixava de fazer. A maioria das filosofias do Ocidente é baseada na pergunta. Indagações qualquer tolo faz. Então, a maioria das filosofias do nosso Ocidente é baseada nas perguntas. Ser ou não ser? Eis a questão. Por que isso? Por que aquilo? Eu acho tão chato isso aí, né? Quando eu estava fazendo o meu livro de filosofia, graças a Deus está no ar, totalmente grátis, eu identifiquei essa parte, que a filosofia ocidental, ela não é baseada em respostas a indagações. Ela é baseada em perguntas. E pergunta qualquer imbecil faz. Por que o céu é azul? Por que a árvore é verde? E por que o sapo é sapo? Ser ou não ser? Eis a questão. E haja pergunta, e haja pergunta, e haja pergunta, e pergunta em cima de pergunta, e nada se produz. Você pode utilizar as perguntas, né, para gerar aquela atenção, para despertar a pessoa, mas tem que gerar respostas. Porque se gerar só pergunta, pergunta e pergunta e pergunta, o que você estará edificando? Nada. Você está gerando dúvida. Ah, Deus existe mesmo? Por quê? Aonde? Prove. Como é? Tal. Não, é só pergunta, 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 pergunta. E essa é um dos defeitos da nossa filosofia ocidental. Ela é baseada em pergunta. Ah, meu amigo, pergunta todo mundo pode fazer. Defeito todo mundo pode apontar. Soluções só os sábios poderão produzir. E devemos ser sábios. Sábios capazes de produzir respostas satisfatórias às maiorias das indagações que nos fazem. Indagações enlouquecem qualquer um. Por que isso? Por que isso? Por que a orelha é aqui? Por que o nariz é aqui? Não podia ser aqui? Não, essa coisa mesmo, né? Infelizmente,
a filosofia ocidental, ela é baseada inteiramente em perguntas, né? Mas devemos analisar outras filosofias, como chinesa, japonesa e outras filosofias que nos dão a resposta. A própria filosofia de Cristo era uma filosofia baseada em perguntas e respostas, e não somente em perguntas. Vamos continuar nesse assunto? Filosofia,